Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House incomparável. Olá, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado e para o mundo todo através das plataformas digitais, onde você pode nos acompanhar pelo nosso site, rdctv.com.br, coloque a barra ao vivo e tem acesso direto no player do site com a programação real-time da RDC. Ou, se você preferir, live dos programas, como acontece agora com o nosso Virando o Jogo. Nós estamos em todas as redes sociais, Twitter, YouTube e Facebook. Para todas elas, você basta digitar RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco, porque você sabe, o Rio Grande se conecta aqui e nós conectamos o Rio Grande para o mundo todo através da RDC TV. Bom, nesse programa de hoje, nós temos alguns convidados aí muito especiais. E vou começar a apresentação deles através... vou fazer uma ordem, né, de preferência aí pela faixa etária, tá certo? Começando, não é quem apareceu. Apareceu o Marcos Cassiel, que eu acho que é o mais novo de todos. Tá? Então, agora eu vou fazer a inversão. Já que apareceu o Marcos Cassiel, nosso colega jornalista Marcos Cassiel, seja bem-vindo aí. Você que é o mais jovem da turma, com exceção, é claro, do Thiago Rocha, mas eu digo dos convidados. Boa noite, Cassiel, tudo bem? Boa noite. Na qualidade de juvenil da equipe aqui, me sinto honrado com essa turma aqui, né? Grande Tovar, Cléo Wickman, uma referência para mim também, como você, Rogério. O Tovar aí, um cara que jogou naquele Internacional espetacular da década de 70, né? 75. Até acho que não pegou o Cléo por detalhe, porque acho que o Cléo entrou ali por 76, se não me engano. Quase jogaram juntos, se não me engano, mas dois grandes atletas. Eu aqui, de futebol em campo, não chego nem aos pés, mas na área do jornalismo é uma alegria muito grande estar presente nessa bancada, ter sido convidado, falar aí especialmente do Internacional, que é quem eu tenho mais afinidade, embora tenha sido setorista pela Caldas Júnior e pela Guaíba, de ambos, de Inter e de Grêmio, né? Mas atualmente tive uma atuação mais recente no Internacional, muito honrosa o convite, e vai ser muito prazerosa essa participação, Rogério. Muito bem. Bom, o Cassiel já fez as honras da casa aí, não é? Falando do Cléo e do Tovar também. Cléo Wickman, boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério, Marcos, que legal estar com você também. Thiago está aí com a gente. Tovar, meu grande amigo, colega. E realmente, não jogamos junto por pouco. Eu cheguei, na realidade, no Internacional em 76, eu ainda tinha 17 anos. E o Tovar já era estrelão, né? Já era outro departamento, né? Eu só fui realmente ficar no profissional direto em 80, um pouquinho depois. Aliás, tive essa base muito boa no Internacional. Eu acho que isso é uma parte importante da carreira, né? Muito bom. Tovar Romariz Machado, de Bagé para o mundo. Grande Tovar, satisfação imensa em te reencontrar, mesmo que virtualmente, não é? Mas é um jogador que eu sempre tive profunda admiração pelo que ele representava e atuava dentro de campo. Grande Tovar, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite. Boa noite, Rogério. Um abraço. Tanto tempo que a gente não conversava. E um abraço para o Cléo também, que a gente se encontrava muito nos veteranos, nas viagens, para jogar para esse interior todo aí. E o Cléo, ele veio depois da minha passagem pelo Inter, teve muito sucesso também. E eu estou à sua disposição para a gente conversar aí bastante. Muito bom. Deixa eu dar uma boa noite para o Thiago Rocha também, meu fiel escudeiro. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rogério. Boa noite, Cléo, Tovar. Muito bacana aí participar dessa mesa aí com gente que entende bastante de internacional. Deixa eu fazer uma recuperação, então, a respeito das carreiras, né? Eu falei que o Tovar veio de Bagé. Como é que foi o teu início e a tua passagem internacional, que tu marcasse muito, e depois os outros clubes, Tovar?
O meu início, quando eu vim de Bagé, o meu treino primeiro no Inter foi nos profissionais. Eu dei muita sorte, porque faltou um jogador, e o Internacional ia treinar de manhã, e tinha um jogador que era do Flamengo, Foguete, ele tinha 2 metros de altura, e ele, naquela época, eles faziam o teste, e faltou um para completar, né? Os 22. Aí disseram, não, tem um menino de Bagé que chegou na sexta-feira aí, e as categorias de base estavam de férias. Então, aí eu treinei na ponta direita. Sadia ainda me marcou, e eu treinei bem. Aí, na hora, já assinei, né? E até na Folha da Tarde saiu uma manchete, né? A torcida foi ver Foguete e viu um menino de Bagé. E ali eu comecei. Depois eu fui treinar nas categorias, era infanto na época, né? Primeiro, depois vinha juvenil. Mas quando eu vi aqueles guris jogando, dominando uma bola, botava no pescoço, na cabeça, coisa que eu só via em circo, e eu sabia fazer seu balãozinho normal, e eu, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Mas aí no primeiro jogo que eu fui jogar com o infanto, foi no Veranense, que tinha em Canoas, e eu fiquei no banco. Aí eu entrei, e a primeira bola que eu peguei, eu fiz um gol, já melhorei, né? Aí depois, então, eu comecei a me afirmar no infanto. Estava na reserva, mas aí em 3 meses, eu passei vários jogadores para trás e eu me consagrei ali na categoria. Foi o único título que o Internacional teve naquele ano de 65, foi no infanto, que o resto do Internacional tinha perdido. E no ano seguinte, eu subi para o juvenil. Aí a coisa ficou pesada. Ali eu senti muito nervoso, tinha muitos jogadores bons na minha frente. Mas com o tempo eu fui me afirmando. Teve o torneio início, o Índio, que era o craque do time, machucou, eu entrei e eu não saí mais, né? Aí eu me afirmei mesmo. E no ano seguinte eu subi, né? Que o nosso time era João Carlos na ponta direita, Sérgio Galocha, Claudio Miro e João Carlos Cueca, que jogava muito esse ponto esquerdo. E lá atrás era Jorge Guaracini, Tota, Macau e Fernando, e o Chinari era o goleiro. E eu, Estalada, que era de Bagé, também foi que conseguiu, para mim, vir aí para o Inter, né? E aí eu subi em 68. Em 68 eu não entrava, saía, era o Foguinho, o treinador, e eu já estava emprestado para o Gaúcho de Passo Fundo. Tinha acertado tudo, intenção de me emprestar. Mas aí, pela minha felicidade, o Foguinho caiu, né? Aí o Dalton me chamou lá no juvenil e disse, não vai que tu vai jogar comigo. Pô. Aí eu fui pro treino, eu já não sabia mais dominar a bola, batia na canela, errava o passe. Aí o Dalton me deu a tranquilidade, né, que eu acho muito importante, eu ter a confiança do treinador, é 70%. Aí eu já fui pro treino, já dando de 3 dedos, e domingo eu já estava já no banco lá e entrei, aí comecei a me afirmar no time, né? Porque naquela época o Internacional tinha Elton, né, que já estava com a idade avançada, e o Lambari, que não se afirmava, né? Aí, em 69, então, eu me afirmei na equipe, com a inauguração do Beira-Rio, eu joguei todo a inauguração, e depois veio, em junho, por aí, veio o Carbone. Então, começou aquela disputa, muito eu e o Carbone, que era um grande jogador, né? E atrás já vinha vindo o Carpegiani, né? Em 70, o Dalton um dia me chamou, se tu der a chance, não dá para segurar, né? Eu fui até com febre. Estava com febre, fui até quase o final do jogo. E aí começou já a surgir Falcão, Batista, Caçapava, e aí o Internacional começou a formar aquelas meia-cancha. Aí já veio o Cléuder, um pouquinho mais, foi o arranque assim da meia-cancha, ele começou comigo e o Carbone, que é o espelho do juvenil, é o profissional, né? Tu pode ver, quando tem um bom jogador numa posição, surge bastante lá embaixo naquela posição. Como eu lembro que o Tafarel também era muito, os guris queriam ser tudo goleiro, né, na época. Então aí eu comecei a me afirmar e eu joguei 7 anos e meio no profissional e 3 em juvenil. E nos veteranos eu fiquei 22 anos ali no Inter. Então eu fiquei 33 anos ali e 5 anos como assessor do presidente Carvalho até o 2006, quando foi campeão Inter Mundial. Aí eu dei uma parada. Aí já vem os netos e tal, eu tinha negócio também.
E aí foi a minha história do Inter. Muito bom. Bom, e o Cléo? O Cléo veio de Venâncio Aires, veio o molequinho também, Cléo? Rogério, nossa, não, eu sou de Venâncio Aires, mas sempre morei em Santa Cruz, né? E quando eu vim para cá, eu já era base do Avenida Juniores e já jogava no profissional. O Avenida fazia a segunda divisão em 75, aí em 76, já nos primeiros dias lá no profissional do Santa Cruz, eu vim fazer teste. Na época, Carlos Gainetti Filho era o treinador aqui, dos juniores do Inter, e Carlitos, ex-ponta do Inter, era do Avenida. Então, numa chamada dessas, eu vim fazer uma avaliação em 76 com 17 anos. E fiquei. Ali 2, 3 anos já estava no profissional, muito rápido. Eu acho que uma fase importantíssima. Essa base aí que o Tovar falou, ela é muito importante. Eu me lembro que quando eu cheguei era Caçapava, Carpegiani, Falcão Batista, tinha saído Carbone, tinha saído Tovar, tinha saído Braulio. Eram monstros. O Internacional é uma escola monstra, né? Então, quando eu entrei ali, logo em seguida veio o Tonho também, que subiu comigo depois no profissional. A gente segue o espaço. Eu fiz meio de campo, eu, Batista, Jair, Falcão e Mário Sérgio. Cheguei a pegar o Caçapava em 78 no Campeonato Gaúcho, jogando ao lado dele com 18 anos. Então, essa base, essa formação e ver o time em cima numa fase boa, a ascensão e o aproveitamento da base e a motivação, bem isso mesmo. A história, ela se reescreve na base, né? Até você chegar com força, porque esses nomes, eles vão arrastando a gurizada junto e tu vai pegando um pouco daquela intimidade, daquela confiança, daquele dia a dia do trabalho. E quando você entra no profissional, você já jogou, ou estava jogando com eles, está jogando com eles, e quando ele sai, você fica. Então, essa exposição de frente, ela não acontece de frente. Você entra no time profissional com os grandes ao lado. E aí depois você fica, como foi o meu caso. Depois saiu o Falcão, saiu o Batista, saiu Jair, o próprio Mário Sérgio, aí eu, Ademir Keffer, o Tonho, Rubem Paz, enfim, outros, né? Essa é uma sequência que se iniciou para mim em 80 e terminou em 83, quando eu fui para o Palmeiras. Bom, Marcos Castiel, quais são as tuas primeiras recordações, assim como colorado? Então, dessa turma aí que tá falando aí, eu fui um torcedor de arquibancada muito jovem, né? Ali com uma idade muito tenra, de 5, 6, 7 anos de idade de arquibancada, mas olha só como é a coisa. A gente tinha eles tão como referência que hoje em dia se pede para a gente assim, um time de 75, de 79, sai da cabeça assim sem nem pensar. Manga Cautigoró, Marília Carifa, Cocas Palmeiras, Valdomiro aí, Lula. Pum, sai, né? Porque eles marcam, né? Benito, João Carlos, Mauro Galvão, Mauro Pastor, Claudio Mineiro, Falcão Batista, Jair, Valdomiro, Bira, Mário Sérgio. Pum, sai! Pedir qualquer time desses aí, buf, a gente bota para fora. Por quê? Porque eram grandes referências, né? Então, nomes que realmente marcaram. E aí a gente adquire o prazer não só pela referência de clube, por torcer pelo Inter, como pelo futebol. E às vezes eu acho que isso, transpondo um pouco para a nossa realidade atual, a gente começa a ver grandes times europeus com essa facilidade que está na comunicação hoje e se perde, às vezes, um pouco essa conexão com o local. Né? E essa juventude aí começa a querer admirar até atletas brasileiros, mas que acabam jogando fora, né? E perdem um pouco essa conexão que com esses grandes nomes aí a gente tinha com uma facilidade, era que nem respirar, era que nem se alimentar, né? Eram referências assim de um padrão respeitado no mundo todo. Então, jogadores que hoje estão falando aqui, certamente nós vamos falar bastante de Inter, precisam ser ouvidos pela nova geração, para que, quando se faz uma cobrança em relação a rendimento, em relação a ter garra ou não ter garra, e quando a gente fala de ter garra, o Tovar ele é sinônimo de garra. Ele foi um cara que, nossa,
pegava firme, né? Como a gente diz, né? Então, o primeiro jogador chamado de Guerreiro. Primeiro jogador chamado de Guerreiro. Então, assim, quando a gente vê essas torcidas gritando Guerreiro, Guerreiro, o time de Guerreiro, tá aí o cara que começou. Então é isso, a referência que hoje é essa, eu acho que vai ser muito, muito importante no sentido da gente, nessa discussão, quando for falar de Inter, saber que quem tá falando de Inter hoje aqui é quem tem moral para isso. No meu caso específico, eu fui setorista do Inter, vivi o Inter já pós-era Cléo, o Cléo não me pegou lá como setorista ainda, mas fui setorista de Inter por 3 anos e tive a satisfação de cobrir mundiais, cobrir também 3 Olimpíadas, então de esporte a gente conhece bastante os bastidores. Acho que o papo vai ser bem produtivo. Cassiel, eu vou te interromper, porque nós vamos, no segundo bloco, já continuar essa conversa aí, mas eu quero lembrar antes, para você que está com saudades de viajar, pois os hotéis e pousada do Sesc estão reabertos aí, com um rígido protocolo, muito acima dos decretos do Estado e do município, e também com uma possibilidade de você aproveitar todas as estruturas com conforto e segurança. E o Sesc preparou o seguinte, crianças até 12 anos é cortesia, não paga. Tem ainda um novo tarifário aí com novas opções. E ainda o parcelamento da estadia pode se dar em até 12 vezes. Então não perca mais tempo, faça já a sua reserva. Para reserva e mais informações, você acessa o site do Sesc, sesc-rs.com.br/hotéis. Tá certo? Vamos às mensagens do Banrisul e do Zafari e a gente volta em seguida aí com o Tovar, com o Cléo, com o Marcos Castiel e com o Thiago Rocha, claro, aqui no Virando o Jogo. É um instante só, já voltamos. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais ágil, mais descomplicado e seguro como sempre. Ganhe tempo. Faça suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Bem, estamos de volta com o Virando o Jogo, que hoje recebe Tovar, Cléo e o jornalista Marcos Castiel. Mas antes da gente retomar as nossas conversas, eu quero lembrar para vocês que o restaurante Santo Antônio está aberto de segunda a sábado para almoço e para jantar. E durante todos os dias, tanto para almoço quanto jantar, você pode solicitar a teleentrega do restaurante Santo Antônio. Santo Antônio, que é a churrascaria primeira do Brasil, né? Foi criado em 1935 e é lembrado não só pelo churrasco, mas também pelos seus filés, que são incomparáveis, inigualáveis. Você pode entrar em contato com o Santo Antônio através do telefone, inclusive para a teleentrega, 3222-3130. 3222-3130, o telefone do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Bom, nós falávamos no bloco anterior aí, algumas reminiscências, e uma coisa que eu não sei, na época que vocês jogaram era muito comum, inclusive eu, quando estive 3 anos nas divisões de base, 1 ano de infantil e 2 anos de infanto-juvenil do Internacional, a gente tinha a oportunidade de fazer treino coletivo com jogadores que do profissional ou estavam em recuperação de lesão ou então que não tinham concentrado para aquele jogo por diversas razões. Então, eu tive a oportunidade de treinar contra o Claudio Miro, recuperando de lesão, contra Laone, que o Tovar vai lembrar do Laone, não é? Não sei se contra o Tovar. O Tovar não se lesionava nunca, era uma coisa impressionante, estava sempre pronto, como ele disse, chegou a jogar com febre, inclusive, para não perder a posição. E o que eu sinto, talvez, hoje,
não sei se essa integração dos mais jovens com o profissional demore um pouco ou tenha que ter um preparo melhor, porque a gente não tem mais esses treinos coletivos aí das divisões de base contra os profissionais. O que era comum na época do Tovar e do Cléo ainda. Quero que vocês fiquem à vontade para falar sobre isso. Eu vou falar do nosso juvenil, em 67, nós treinava contra os profissionais. E teve um treino que nós estávamos ganhando dos profissionais, e o Sérgio Moacir foi até de noite, até eles empatavam o treino. Nós treinava muito contra os profissionais. E aí tu já pega a cancha, né? Tu enfrentar aqueles jogadores que estão na tua frente, profissional, é uma satisfação grande, né? E aquela vontade, né, que o pessoal tinha, né? Agora tu falou no Laone, eu era guri em Bagé e sabia a escalação daquele time, eu acho que foi o melhor de todos dos juvenis, que foi do Braulio Chorinho, né? Que era Cavaleiro, Zangão, e Batista, Pontes e Elisa, Chorinho e Braulio, Carlos Castro, Manuel, Laone, o Darlene Laone. Então, a gente via esses caras, eu via eles jogar, era impressionante o que jogavam, né? Eu digo, eu não vou pegar nunca esse juvenil, mas eles subiram tudo, né? Aí deu brecha para nós, né? Então, nós jogávamos muito contra o profissional. Isso aí era bom. E outra coisa era as preliminar, né? Nós jogava, às vezes, o primeiro tempo, dava goleadas, aí o Abílio ele tirava e botava os reservas, e na hora estava a casa cheia, né? E o pessoal queria ficar mais um tempo, né? Porque dava aquela emoção, ver os torcedores ir cedo para o estádio para ver o juvenil, né? E a gente ali, então, quando subia, já não se assustava com o público, né? Porque hoje em dia os jogos aí é sem público, né? E os guris, eu acho que se sente muito na hora de subir, né? Porque não estão acostumados com o público, e aí muda a coisa, porque a responsabilidade é outra, né? E quando tu sobe também, tu sobe, os primeiros jogos tu vai tranquilo, né? Mas aí quando tu fica de titular, aí é outra coisa, fica maior, né? Aí, eu já sou, é o que aconteceu com esse zagueiro aí do Inter. Jogou 2, 3 partidas bem, e aí a responsabilidade agora, eu sou o titular e o Moledo é reserva. Aí pesou, ele estava jogando nervoso, ele estava errando passe, essas coisas tudo pesam. O Cléo deve saber disso. O Cléo, hoje, isso é bem verdade. Hoje nem treino coletivo mais tem, né, para poder fazer isso, né? Pois é isso aí que eu acho que tira o chute de fora da área. Tudo é reduzido, tá certo que reduzido é bom, mas tem que ter o coletivo, porque tira o chute de fora da área, tu não vês bater de fora da área, tira o escanteio, o convívio, né, Tovar? Tira o lançamento. E, Tovar, o convívio. Tu não vê um lançamento. Eu vejo muito no convívio, né, também, né, entre base, como o Rogério comentava. Também, convívio de dia a dia. Não vê um jogador. Cléo, importante. Um jogador dá de 3 dedos hoje. Importante o último que deu foi o Walker no Grêmio. Tu não vê um jogador dar de 3 dedos na bola. Aí o Dario estava numa entrevista, e aí eles falaram em mim, né? Aí ele diz, lá no esporte ele dava de 1 dedo, 2, 3 dedos, 4. E hoje não se vê. Hoje olhar um passe sem olhar. Hoje tudo pro lado, principalmente o time do Inter, né? Que é um sofrimento a gente assistir jogo do Inter. Principalmente a meia cancha, né? Esse rapaz que foi expulso agora, ele atrasa todo o time, é só pro lado. E o pessoal fala, a bola não chega, não tá claro que não vai chegar. Hoje quem leva o time é a meia cancha, não o zagueiro. E o Internacional faz o zagueiro. Eu terminei interrompendo o Cléo. Cléo, por favor, conclua o raciocínio, Cléo. Essa coisa de convívio, né? O que você falou para nós, para mim e para minha geração que substituiu uma geração de ouro, 75, 76, multicampeão internacional, era exatamente isso. Nós esperávamos a segunda-feira, a quinta-feira, para fazer aquele treino, completar o treino do profissional com os juniores, para poder interagir. Eu treinei com o Carpegiani, chutava a bola no Manga, via o Valdomiro cruzar com o Escurinho,
E a gente conviveu com isso. Então, aos poucos, quando a gente vai entrando, tendo oportunidade no profissional, você vai entrando, vai jogando ao lado deles, porque você treinou com eles, você conviveu, você amadureceu. Então, essa falta de convivência, essa interação em treinamentos coletivos, da base, com profissionais, jogadores, para completar grupo. E a gente ficava admirando a forma do Valdomiro cruzar aquela bola 300 vezes, a forma do Escurinho cabeçar com perfeição, tomar uma dura lá, porque a gente tentou entrar um pouco mais forte num jogador como o Escurinho. Então, isso vai perder identidade. Quando você olha no profissional, hoje, o júnior está tão longe, tão distante, treinando e convivendo, que tem 4, 5 argentinos, já contratou um lateral direito de lá, do outro país. Quer dizer, tu vê no profissional do Inter, não existe uma imagem ou uma sequência da base, sabe? E isso perde aquela proximidade, aquela raiz que a gente tanto fala, né? Que o Internacional é um celeiro de estrangeiros hoje. Tudo bem, não é o problema é que a interação com a base e o aproveitamento é muito pequeno, né? E aí vem essa dificuldade. A gente sabia como o profissional jogava, porque a gente treinava com eles, a gente tinha uma sequência. Além do Inter ser um time totalmente novo e contratado, ele tem uma nova forma de jogar que ela é muito diferente para quem está entrando eventualmente. O Tovar falou há pouco do menino que entrou o zagueiro, saiu o Fux, entrou o Gabriel, saiu o Moledo. É muito difícil você adaptar um jogador de base num esquema profissional tão diferente e tão modernizado, né? E aí vem as dificuldades, cria essa diferença, essa distância, e o time, para se recompor, para criar uma nova temporada, para ser campeão, é muito difícil. Eu acho importante, Rogério, só frisar também, para reforçar o que foi colocado, é que o Internacional hoje, os profissionais treinam, né, a mais ou menos 20 e poucos quilômetros de onde treina a base, que é lá em Alvorada. Então há um distanciamento físico também, né? Não é só um distanciamento de índole, de, como diz o Cléo, que a base conviver, é uma convivência física que está separada. Por isso eu julgo de vital importância que o Internacional mire com muito carinho esse projeto do CT de Guaíba, porque quem é um pouco mais novo, que é da época do Cléo, da minha época e da época do Tovar, lembra que o profissional treinava ao lado da base, naqueles campos onde hoje é o estacionamento do Beira-Rio. Então ali, às vezes, se precisasse, virava para o Abílio dos Reis e dizia: me manda um guri aqui que estou precisando de alguém. O cara só atravessava a grade e ia treinar junto. Então essa proximidade, né, ela é distante fisicamente no Internacional também. Então é um assunto bastante complexo e que a futura direção, seja uma continuidade da que está ou uma nova direção, tenha isto em mente, que é tão importante quanto formar um time, é repensar essa unidade geográfica da base com o profissional. Tiago Rocha, não falou ainda, Tiago? Não, tô escutando aí as histórias do Tovar, as histórias do Cléo, né? Grandes jogadores da história do Internacional. O questionamento que eu faço, e daí eu vou ser um pouco mais específico no Cléo, a gente vê uma dificuldade enorme por parte do Internacional em criar jogadas, em trabalhar jogadas, os meias criarem algo. O que falta para essa equipe do Internacional? O que você enxerga que falta para os meias do Internacional conseguir entregar o time, um time que possa criar mais para os atacantes, possa pisar mais da área, possa chegar mais ao ataque? O que está faltando para o Internacional, Cléo? E o Tovar também, vai na mesma. Eu posso falar? Eu acho que falta é o 5 ali, que era da minha posição, por exemplo, para empurrar os meia. Aquilo ali é o que falta, é o que carrega o time, o Cléo sabe disso. Se não tem um bom centro médio ali que distribui, joga vertical, e o Internacional não joga vertical, né? Falta é o 5. Quer ver uma coisa? O ano passado estava jogando, não é o rapaz aquele ali, o Lindoso. O Lindoso estava muito bem, até o pessoal estava esquecendo o Dourado, jogava para frente. Aí chega o treinador, traz um outro jogador da mesma posição, tira o rapaz do time, já perdeu a confiança. Hoje esse rapaz só joga por lado também. Não tem confiança. Tem que ter confiança do treinador. E a meia cancha aqui, o time sem meia... O Grêmio toca lá nisso. Os zagueiros do Grêmio não saem da grande área, ficam ali, tocam ali para o lateral. O Inter não, o que mais toca na bola é o quarto zagueiro. O quarto zagueiro do Inter é o que mais toca na bola.
ele faz de quarto zagueiro, lateral esquerdo, meio esquerdo, e atrás a bola para o goleiro. E nosso goleiro tem dificuldade para sair jogando, aí fica com aquela bola ali, o outro time volta todinho. O Inter é um time que não tem contra-ataque. Eu assisto o jogo da segunda divisão, primeiro, tem contra-ataque. O Inter não tem contra-ataque. Não é que falta jogador de uma velocidade. Tem aquele rapaz que joga na ponta, que é velocista, mas não recebe um lançamento. Não tem, e não sabe. E falta um jogador que drible, que parte para cima. O Inter não tem. Todos os times têm um ou outro. O Inter é o que está faltando para tirar um da jogada. O único é o Patrick. Aí fica difícil. Né? Quando falamos há pouco em relação a treinar com a base treinar a formação, os juniores treinar com o profissional, tinha muito a ver com um esquema enraizado no clube, uma forma de jogar. Os seus jogadores se formavam numa escola. Eu me lembro que eu tive um período curto no Barcelona, na Espanha, mas existe todo um trabalho desde as categorias lá de baixo, 13, 12, 13, 14, 15, 16, em cima de um esquema que o profissional joga, é um sistema enraizado. Eu não tenho nada contra um esquema novo se você tem os jogadores ideais para isso, se você tem material humano para isso. E o que o Tovar fala é o que eu acho que o Thiago queria exatamente chegar. Nós não temos as peças ideais para esse esquema hoje. Nós não temos uma raiz nessa formação. Então, começamos uma forma de jogar que ela está sendo irritante. Ela irrita nós, ex-jogadores, ela irrita a imprensa, a torcida, e ela irrita porque ela não funciona. Ela não tem uma saída. O nosso volante, como o Tovar falou agora, está jogando atrás da linha da zaga. Ele não tem qualidade para jogar ali e não tem qualidade para sair jogando. Os meias, que se fosse um D'Alessandro no auge, uma perna esquerda, um criador, seria interessante, ele saberia o que fazer. Mas hoje já está com 30, quase 40 anos, tu não pode mais exigir toda uma condição física. E com isso fica Edenilson longe, o ataque longe, não existe uma sequência, uma evolução dentro desse... Nós, no Internacional, o Internacional tinha uma forma de jogar durante décadas. E, de repente, você muda completamente, sem nenhuma adaptação de base ao grupo profissional, fica contratando os jogadores para montar esse esquema que não está funcionando. E hoje não tem material para funcionar esse esquema, muito menos para ter um outro imediatamente. Então, o Inter corre um sério risco, pelos seus próprios erros, de mudar radicalmente sem ter um material humano disponível. Eu agrego a isso a questão da reposição, que eu acho muito importante, justamente aí que entra a questão da base que a gente está falando. A questão do volante, quando foi repensado o esquema do Internacional, existia, até começou a jogar assim, até houve uma produtividade boa. Se a gente lembrar bem, com um time até inferior ao que temos hoje, a gente conseguiu melhor engrenar. Por quê? Porque o Musso, quando não é expulso, ele jogava quase como um terceiro zagueiro, não como um volante. E aí nós tínhamos um sistema que eventualmente estava começando a funcionar. Claro que com um Guerreiro lá na frente, um pouco mais de qualidade. Quando se perderam as peças, Guerreiro machucou e começaram a perder peças, não houve a reposição justamente por quê? Porque ao se olhar para a base, não se apostou na base, não se conseguiu firmar os garotos que entraram para fazer esse tipo de esquema, porque não tem nenhum hábito em relação a esse esquema. Então, é uma questão bastante preocupante, concordo com o Cléo. Eu queria falar outra coisa. Se vocês fizerem um levantamento dos times que foram campeão brasileiro, sempre tiveram 4, 5 jogadores da categoria de base, a não ser o Palmeiras, quando foi campeão, aquele campeonato deles, eles trouxeram jogadores de fora, tudo de seleção. O resto fizeram um levantamento, sempre teve no Flamengo, no Grêmio, no Inter, 4, 5 jogadores da categoria de base. Isso aí é tranquilo. Nós vamos continuar com o nosso papo. Eu quero só lembrar para você que está nos acompanhando das ofertas da Car House. Na hora de cuidar do seu Toyota, conte com quem é especialista em Toyota. Na Car House você encontra o serviço que você precisa com condições especiais, como essas: troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita. É isso mesmo, troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita. E também o pneu certo para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros. Pneus na Car House para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros. E tem mais, se você disser que assistiu essas ofertas aqui no Virando o Jogo, chega lá e diz: olha, eu vi lá o Rogério falar o negócio lá na TV, no programa dele e tal, no Virando o Jogo, né? Você ganha ainda uma higienização completa
para deixar o seu Toyota livre de micro-organismos. Então, agende o seu serviço do seu Toyota na Car House através do WhatsApp 51, o código de área 2121 1800. 2121 1800. Tiago Rocha, contigo. Nessa questão do time do Internacional e nessa busca de uma identidade, o Tovar falou nessa questão envolvendo o jogador à frente da defesa, né, o número 5. O Cléo falou da própria questão das peças. Daí o que eu quero saber, o que dá para fazer de diferente? O que com esse elenco internacional pode fazer, Tovar e Cléo? O que o Inter pode fazer diferente para voltar a ser um time competitivo ainda nessa temporada? Com esses jogadores aí, não tem o que fazer diferente. Infelizmente, é isso aí mesmo. Se permanecer, se ficar esses jogadores aí não tem, porque eles não vão melhorar. Muito difícil. É se fechar ali atrás. Tovar, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que o Internacional consegue, sim, ele tem um elenco e tem bons valores. A gente tem tido alguns problemas. O Internacional acho que nunca teve tantos jogadores expulsos nessa sequência e ficamos até mais de 45 minutos com o jogador a menos. Então, talvez uma boa conversa. Eu agregaria, Thiago, só uma questão que o Cléo e o Tovar já pontuaram, mas eu acho que nesse momento específico do Inter é fundamental, é a estabilidade política do clube também, a instabilidade atual e a busca de uma estabilidade para que isso não se reflita no grupo de jogadores. A gente já viu o Internacional basicamente com este mesmo grupo, excetuando alguns desfalques até importantes, é verdade que a gente tem, render muito melhor, seja em Grenais, seja pelo Brasileiro, onde chegamos na largada da competição a liderar a competição. Então, eu acho que essa instabilidade política se refletiu dentro de campo. E aqui não vai uma defesa de atual gestão, nem de oposição, nem de nada. Eu só acho que o momento do Internacional requer, porque isso chega no vestiário, isso chega no jogador. O jogador sente, como disse o Tovar logo no início da nossa conversa, o apoio do técnico, a sensação de que você vai ser útil, de que você vai ser utilizado, faz toda a diferença para o atleta. O apoio da torcida, hoje sem torcida, enfim. Então, o que a gente vê é uma grande instabilidade externa que também se reflete dentro de campo. Enquanto isso não for corrigido, o desempenho não vai melhorar. Bom, eu quero agradecer, eu sei que o Cléo tem compromisso, né? Quero agradecer muito a participação. Cléo, muito obrigado aí por estar conosco aí. Em outras oportunidades, estaremos ao vivo no estúdio também. Um abraço, Alemão. Grande abraço, Rogério. Sucesso virando o jogo aí, Thiago, Tovar, Marcos. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Realmente hoje um compromissinho, mas sempre que eu puder estarei com vocês. Sucesso. Muito bem. O Guerreiro pode continuar conosco aí, né, Tovar? Tranquilo. Tá certo. Não ser síndico no meu prédio. Maravilha. Então, quero lembrar para você o seguinte. Um recado do Banrisul. Faça o seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital. Logo, logo você vai pagar e receber em tempo real, 24 horas por dia, nos 7 dias por semana, inclusive nos feriados. Vem aí o Pix no seu Banrisul Digital. Faça logo o seu cadastro no aplicativo Pix no Banrisul Digital. Vamos às mensagens do Zafari do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Um instante só. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o Banrisul Digital ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais ágil, mais descomplicado e seguro como sempre. Ganhe tempo.
Faça suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Estamos de volta para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Tivemos a participação do Cléo Hickman, que por compromisso já teve que nos deixar, mas estamos aqui com o Tovar, grande Tovar Romariz Machado Guerreiro, com o colega Marcos Castiel e também com o nosso Tiago Rocha. Eu quero lembrar para vocês, principalmente para quem está voltando aí à sua atividade física, a treinar, a ir para a academia, que o CT Ciclo 21 está com uma oportunidade imperdível. Você não precisa, a gente sabe que todo mundo está com dificuldades aí nesse momento da pandemia, então você não precisa assinar lá com o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão um compromisso de 6 meses, 1 ano. Não precisa fazer esse contrato. Lá no CT Ciclo 21, você faz mês a mês. Você paga o mês e treina. Gostou, quer continuar, paga o mês seguinte e vai treinar. É uma facilidade que o professor Leandro Brandão está dando para você que quer voltar ao seu condicionamento físico e também ao emagrecimento, porque, de repente, você pegou uns quilos a mais aí nessa quarentena, nesse isolamento. Tá certo? CT Ciclo 21. Bom, Tiago Rocha. Eu vou perguntar aí para o Marcos Castiel sobre essa conjuntura política no internacional, Marcos, porque a gente teve a confirmação, né, da não candidatura do Alexandre Chaves Barcelos, que parecia ser o candidato natural da situação para suceder o presidente Marcelo Medeiros. Como é que você vê essa conjuntura na eleição do Internacional? E eu te questiono até mesmo como torcedor, o que avalia que isso possa atrapalhar, ajudar? Qual é a sua avaliação de toda essa situação, Marcos? Bom, eu costumo dizer que em momento de crise há uma linha tênue entre colaborar com o clube e tumultuar o clube, certo? Com as opiniões que se dê em bastidores, principalmente daquelas pessoas que são influentes, daquelas pessoas que têm voz ativa, seja de que ala for. Me desagrada muito quando, no momento de crise, pessoas deixam o barco. Tanto que, quando eu vim para o Internacional, eu vim quando o Inter caiu para a segunda divisão. Ou seja, na hora que o clube mais precisava, foi a hora que eu mais senti necessidade de estar presente, de me colocar à disposição. Então, eu acho que o momento de crise ele é um momento que quem tem voz ativa tem que ter certa serenidade visando um bem maior, que é o Internacional, que está sempre acima de tudo. Quando eu vejo, e hoje as redes sociais elas amplificam tudo de uma forma, às vezes, descontrolada, quando eu vejo não estou falando de torcida, tá? O papel da torcida é reclamar, é chiar, é pressionar, é uma pressão que eu sempre julgo saudável da torcida. Claro que não ocorrendo excessos, né? Mas enfim. Agora, quando eu vejo nomes importantes para a história do Internacional emitindo opiniões catastróficas com uma eleição perto, eu sempre fico com o pé atrás. Eu acho que seria o momento de baixar um pouco a bola e deixar o time se reestruturar. Então, se isso implica em mudança de data eleitoral, em mudança de estatutos do clube, acho complicado fazer qualquer coisa nesse sentido. Realmente, eu achava que seria a ordem natural dos fatores, seria aí o Alexandre Chaves Barcelos seguir esse rumo. Vejo os bastidores muito difíceis de serem equacionados nesse momento, e por causa de toda essa situação, vejo um reflexo no futebol bastante preocupante. Eu gosto sempre de falar no sentido de uma solução. Qual seria a solução no momento? Seria blindar o futebol. Blindar o futebol dessa situação toda. Porque a gente sabe que determinadas gestões têm uma fórmula de trabalho linkadas Hoje não se faz mais time de futebol sem empresário, certo? Quando uma diretoria ela fica instável ou fica ameaçada da sua continuidade não ocorrer, isso passa para os jogadores, porque os jogadores se sentem ameaçados, porque seus empresários lhes passam essa situação. Esse círculo vicioso do mal tem que ser
eliminado do Internacional. A gente vê o Grêmio com profundas crises recentes, nem por isso o rendimento caiu, porque tem estabilidade do técnico, porque o presidente está com voz ativa. Então, eu acho que o Internacional precisava muito de um pouco de serenidade. Acho difícil que aconteça, mas é a solução que eu veria no momento. Bom, eu quero saber do Tovar, Eu queria falar, Rogério, sobre... A tua realidade era outra, não tinha nem celular naquela época que tu jogava. Então, a comunicação e o conhecimento dos fatos era muito mais difícil por parte dos jogadores. Mas agora, com todas essas redes sociais e os jogadores aí com celular a toda hora, como é que entra isso naquela tua época, mesmo tendo essa dificuldade de comunicação, a política entrava também no vestiário, Tovar? Não, é isso aí que eu queria falar. Eu acho que a política não entra no vestiário. O futebol no Inter é muito fechado, é blindado mesmo. Eu fui assessor do Carvalho, 5 anos, entrava na presidência a hora que eu queria. No futebol, eu entrei 2 vezes só, em 5 anos. É muito fechado o futebol. Então, a política não chega. E mais agora que os jogadores tudo estrangeiro. Eu lembro, na minha época, que tinha os mandarim, e teve aquela eleição. Eu ficava com o Braulio no quarto sempre, nas viagens. E teve a eleição que os mandarim eles perderam a eleição por 1 voto. Até o Braulio tinha feito gol. Até. Os mandarim contra o Braulio, né? Então, e não entrava. No nosso tempo não entrava. E mais agora, pior ainda. Tu vê, os 5 anos ali dentro, eu entrei 2 vezes só no departamento de futebol. E eu como ex-jogador e assessor da presidência. E na presidência eu entrava a hora que eu queria. Então, não entra, não. É muito fechado o futebol. O futebol é fechado e mais agora esses jogadores estrangeiros aí nem estão. Não chega, a política não chega. Mais entre eles ali, sim. Aí entre eles ali a coisa pega mesmo. Mas nos jogadores, não. Na nossa época tinha os negócios de mandarim, mas os outros, aquela guerra ali, e o Internacional ia bem. Então, no meu entender, não entra mesmo. Pois é, nessa época, Tovar, dos mandarins que tu falaste, existia a grande discussão no tipo de futebol, não é? Não vamos entrar nos detalhes, mas vamos pegar 2 jogadores particularmente, que era o Braulio e o Sérgio. Os mandarins queriam o Sérgio, mais força, mais velocidade, e o Braulio representava mais a qualidade técnica. Como é que no vestiário vocês discutiam isso? Não, a gente não discutia isso. Não discutia. O Sérgio tinha uma vantagem, que o pessoal do interior gostava do Sérgio, o João Pontes ali, e não chegava no Sérgio. Agora, no Braulio, ele chegava, que o Braulio ia ficar lá atrás de mim, lá na minha cancha, que eles chegavam com tudo no Braulio, porque o Braulio era, todos os dias estava nas manchetes, né? Todo o jornal, tudo o Braulio. Então, o pessoal do interior, eles gostavam muito do Sérgio. E o Sérgio, quando entrava, aí o time melhorava, ganhava e tal. Mas os dois eram grandes jogadores, agora jogadores bem diferentes um do outro. O Braulio, com aquela habilidade dele, facilitava um horror. E o Sérgio com aquela força também, né? Os dois eram muito bons, mas tinha isso aí, né? Que o pessoal levava livre. O Sérgio gostava muito dele. E tinha aquela guerra dos cronistas, né? Um puxava para o Sérgio, outro para o Braulio. Mas os dois eram muito bons. O Braulio, então, era sensacional. Né? O Braulio era... Agora, cara, um lado e metia. O Braulio era vocês acham que, na atual situação, o Internacional possa ter muito prejuízo, porque essa questão política, tivemos o licenciamento do presidente do Conselho Deliberativo para poder lançar e trabalhar a sua candidatura, né? Então, vocês acham que isso pode complicar muito o Internacional, tanto no futebol, se não se conseguir blindar, né, o vestiário, mas como clube, né, nesse ano aí, por causa das eleições? Porque a maioria dos jogadores são estrangeiros. E o vestiário é fechado. Não sei se eu já tinha falado antes que eu era assessor do Carvalho e entrei no vestiário ali do futebol mesmo, umas 2 vezes só. É muito fechado. Até na hora da entrevista, depois dos jogos,
também tudo numa sala separada. Eles blindam muito o jogador. Eu acho que esses jogadores nem estão aí, compreendeu? A maioria são de... Podia sentir quem é juvenil. Marcos Cassiel. Não, eu tenho uma opinião um pouco divergente em relação ao Tovar, respeitando, obviamente. Aliás, o que o Tovar está falando é puríssima verdade. É um ambiente absolutamente fechado, né, onde realmente transita só quem é da área, e isso não há dúvida nenhuma, e é fato. Agora, o que eu discordo apenas do ponto de vista filosófico mesmo, é de que quando ocorre a saída do diretor de futebol, certo? Que era uma pessoa importante politicamente no clube, seu movimento, em solidariedade a ele, retira todos os vice-presidentes ligados, né, e deixam o clube. Então, isso é um movimento que, mesmo que não influenciasse diretamente no futebol, se não tivesse a ver com o diretor de futebol, mas teve, o próprio diretor de futebol saiu nesse movimento. Os jogadores convivem com esse diretor de futebol. Esse diretor de futebol passa as diretrizes do clube, muitos vieram sob o seu comando, sob a sua gestão, e o próprio gerente de futebol, a pessoa que é encarregada, que é o Caetano, acaba, quando os jogadores chegam nele, ele tem que ter um parecer da direção para repassar, certo? Ele é um cara que organiza o playboard, é o cara que organiza a estratégia que o técnico está lhe pedindo. Então, isso não tem como não ter uma influência no futebol. Se não politicamente, organizacionalmente, com certeza. Mas eu acredito, sim, que do ponto de vista político, jogadores sintam esse reflexo aí. E é verdade que o Internacional tem estrangeiros no grupo, mas não é verdade que seja a maioria. Está falando do diretor de futebol, eu diria em geral, que o diretor de futebol é muito importante. É o treinador e o diretor. Se os jogadores acreditam no diretor, eles dizem assim, o jogador, na minha época era assim, esse aí não resolve nada. Esse resolve. Esse é o bom diretor, entendeu? Isso aí os jogadores, eles sabem, aquele diretor. E aí influi. Se o diretor os jogadores estão com ele, acreditam nele, isso aí é muito importante. Eu acredito, então, que eu e o Tovar, a gente tem opiniões semelhantes, a gente não está divergindo, na realidade, né? Porque, nesse caso específico, o que aconteceu no movimento político é que atingiu o futebol diretamente pela saída desse diretor. Sim, era o diretor, realmente. Mas aí vem o meu questionamento, tá? Já se tinha, mais ou menos, uma previsão, e o presidente conhece o movimento político, ele não pode ficar, né, à parte disso. Então, não foi um equívoco do presidente Marcelo Medeiros ter colocado o Alessandro Barcelos, que não é do movimento político dele, presidente, para uma função tão importante e de tanta visibilidade como é a vice-presidência de futebol? Já não era algo previsível isso de acontecer? Acontece que é muito difícil a gente, sem estar vivenciando lá dentro, conseguir chegar a um diagnóstico preciso. Mas o que me parece que o que aconteceu é que houve a necessidade de uma resposta pública em relação à falta de sucesso em Grenais. Eu estava vendo recentemente uma entrevista de jogadores da década de 70. Eu não vou lembrar agora qual foi que ele disse o seguinte: quando eu entrei no Internacional, no Eucaliptus, me disseram o seguinte: tu joga campeonatos e joga Grenal, é uma coisa à parte. E o Internacional, ele está alcançando uma marca extremamente dolorida para o torcedor, de 11 Grenais sem vitória, e vendo o Grêmio superior, né, nessas partidas. Isso aí é uma catástrofe do ponto de vista interno do clube. Então, essa situação fez com que a presidência era ou ele ou a direção. Quer dizer, não tinha escolha. E aí gerou todo esse problema político. Então, assim, se foi acerto ou erro, é difícil de dizer. Era o que era possível no momento. Mas não teria ninguém do movimento do presidente com condições para assumir a vice de futebol? Desde o início,
o que me pareceu que era a ordem natural das coisas, e que acabou não acontecendo, era na época do Melo, o Melo evoluir para se candidatar à presidência. Não ficou, acabou, não, o futebol não está fácil, né? Futebol sem dinheiro não está fácil, né? E aí não perdurou. Depois, com esse movimento, me parece que se encaminhou um organograma político para conseguir manter o poder, que não previa essa debacle, essa queda, essa implosão que houve no futebol. Ao ocorrer, a impulsividade política levou a essa situação. O presidente agiu, certo ou errado, não temos como saber, mas agiu de forma impulsiva, sem dúvida. E aí gerou essa situação. Se existia dentro dos quadros do clube, o Internacional hoje tem um colegiado, né, que serve de consultivo, um conselho consultivo bastante diverso, né? Tem vice-presidências que nem todas são do mesmo movimento, então é bem complicado do ponto de vista político. Por isso que eu disse, é preciso blindar o futebol com a escolha de um diretor imediatamente, ou então com a ascensão do Caetano, que eu não faria isso, mas talvez fosse uma situação para que o futebol voltasse a ter estabilidade e a parte política que se resolvesse. Acho difícil que aconteça, estou só dizendo, achar é fácil, é o que eu acho que funcionaria nesse momento. Né? É um assunto que a gente teria muitos programas para debater. Chegamos ao final do Virando o Jogo. Quero agradecer imensamente ao Marcos Castiel. Um forte abraço, Castiel. Agradeço a presença, foi uma honra ter estado aqui com o Cléo, que já deixou o programa. O Tovar aí, é sensacional essa oportunidade de conversar com uma figura que é referência. O querido Thiago aí, que sempre me procura, a gente conversa de vez em quando aí no WhatsApp. E tu, Rogério, uma referência também na área. Um grande jornalista, para mim, uma grande honra ter participado do programa. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Tovar, grande guerreiro, muito obrigado e participe mais vezes também do Virando o Jogo, Tovar. Eu que agradeço, Rogério, ao Marcos, ao Thiago aí. Foi uma satisfação em participar desse seu programa. Eu estou à disposição quando quiser. Pode chamar aí que eu estou tranquilo. Um abraço para todos. Tudo de bom. Maravilha. Meu fiel escudeiro Thiago Rocha. Até amanhã, então. Até amanhã, Rogério. Até mais. Muito obrigado para você que nos acompanhou e o convite para que fique aqui na RDC, porque está chegando o Cadu Oliveira com o Dois Toques na sequência. Voltamos amanhã, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House incomparável.